Olá, porta-voz, sou Daniela Castro, da TV Terra Viva, ligada à Band. Como vai, Daniela? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Sobre essa reunião do presidente Bolsonaro com o diretor da ANEEL, o senhor falou que o diretor está alinhado com a percepção do presidente. Significa que a ANEEL, então, não vai fazer essa cobrança dessa tarifa de energia? Significa que a ANEEL, sob a qual nós não temos nenhuma imposição, vai estudar o caso. Mas um dos seus diretores já esboçou claramente ao senhor presidente a intenção de não haver essa taxação. Há um sentimento por parte do governo de que a ANEEL entendeu a importância desse posicionamento do presidente, mas não apenas do presidente Bolsonaro. Somados ao presidente Bolsonaro, nós temos também o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre. A gente acompanha já esse assunto há muito tempo e realmente tem uma reclamação já absurda, assim, genérica sobre essa situação da ANEEL, mas o que a ANEEL alega é que se não cobrar a tarifa para quem tem energia solar, isso vai recair para os demais consumidores. Isso implicaria um custo de R$1 bilhão a ser repartido entre os demais consumidores em 2021. Aí como é que fica, então, essa cobrança? Esse detalhe especificamente técnico que me é apresentado por você, melhor endereçar esse questionamento à ANEEL. Sob o ponto de vista geral, estratégico, de percepção do governo federal e dos presidentes da Câmara e do Senado, não deve haver essa taxação. O presidente já deixou isso bem claro e vem reforçando a sua posição dia a dia, no sentido de que isso seja compreendido pelas agências reguladoras, seja compreendido pela sociedade, por aquelas pessoas que eventualmente venham a compartilhar essa energia que é tão importante. Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Oi, Ingrid. Tudo bem. Sobre a crise Irã e Estados Unidos, eu queria saber como é que está a relação da ala militar com o presidente, depois que o Brasil colocou ao lado, se manifestou do lado dos Estados Unidos. A nossa equipe apurou que o posicionamento causou um desconforto entre alguns militares ligados ao governo e que isso pode levar parte da ala militar a apoiar uma possível candidatura de Sérgio Moro para 2022. Há uma série de ilações na apuração da sua equipe, mas vamos lá. O presidente Bolsonaro já conversou com o ministro Ernesto Araújo sobre esse tema. Desculpe, apaga. O presidente Bolsonaro vem acompanhando diuturnamente essas questões referentes à montagem da equipe, a confiança que ele administra junto aos seus ministros, e aqui ele não faz nenhum tipo de divisão entre ministros ou colaboradores militares e ministros ou colaboradores civis. O governo do presidente Bolsonaro é um governo de equipe. Foi no início do governo e será até o final. Quanto a ilações de que, eventualmente, alguns militares, pertencentes ou não ao governo, poderiam participar, eventualmente, em suporte a qualquer outra autoridade, num eventual pleito eleitoral, isso não tem a menor consideração factual no momento que nós vivemos. Outra pergunta. O presidente Bolsonaro diz que pretende privatizar os Correios, mas ele acha difícil, porque precisa passar pelo Congresso e envolve milhares de cargos. Eu queria saber se tem alguma possibilidade do governo recuar nessa privatização. As privatizações são cláusulas pétreas que o governo vem apresentando à sociedade, iluminando a sociedade como forma de preservar o essencial na gestão dos bens públicos em benefício da sociedade. No caso específico do Correio, eu vou me deter um pouco mais. O governo federal não irá recuar em suas privatizações. O Estado, que é muito pesado, é de conhecimento de vocês e que vocês por várias vezes vocalizam, escrevem e apresentam nos telejornais. Muitas das empresas dependem de recursos financeiros da União para o pagamento de suas despesas com o pessoal e para o custeio em geral. No caso específico do Correio, que é o ponto fundamental do seu questionamento,
foi qualificado no âmbito do PPI, por meio do decreto 10.066 de 2019, para fins de possibilitar a realização de estudos e a avaliação de alternativas de parceria com a iniciativa privada e propor ganhos de eficiência e resultados para a empresa com vistas a garantir sua sustentabilidade econômica financeira. O Conselho do PPI, por meio da Resolução 89/2019, autorizou o BNDES a contratar os estudos do setor postal e de encomendas no Brasil. Na fase atual, o BNDES está finalizando o termo de referência para a contratação desses estudos, ou seja, o Correio está sob análise do BNDES, foi incluído no PPI e, no momento oportuno, finalizado todos esses estudos e levantado as viabilidades, será então apresentado as linhas de ação ao senhor presidente e ele decidirá. Tudo indicando, como já ele próprio esboçou, aliás, ontem ou hoje, não estou bem seguro disso, se ele pudesse, ele já faria a privatização dos Correios hoje mesmo. Mas ele atende a estudos, ele atende à legalidade e, em cima disso, ele há de perseverar. Só mais uma última pergunta. Então, o Bolsonaro, ele acha que ele vai conseguir, então, fazer essa privatização até o final do governo? O presidente Bolsonaro há de colocar todo o seu esforço para que as privatizações que tenham sido entendidas como adequadas venham a ser finalizadas até o seu período de governo. Porta-voz Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem? O senhor leu aí uma resposta, eu queria saber, afinal, o presidente conversou ou não com o ministro Conversou Ernesto? Com o ministro Ernesto Araújo. Essa é a sua pergunta? Sim, conversou com o ministro Ernesto Araújo, colocou as suas percepções com relação a esse caso Irã, Iraque e Estados Unidos e foi além. Colocou também as suas percepções com relação às questões que estão, de momento, ocorrendo lá na Venezuela. Nós estamos acompanhando por meio da nossa própria imprensa internacional, dos nossos meios de comunicação que nós possuímos naquele país, ansiosos para que aquilo se resolva o mais rápido possível e, como vocês sabem, o Brasil apoia o encarregado Guaidó. Dá para adiantar um pouco dessas percepções? Sobre qual tema? Não dá para adiantar. O presidente conversou com o ministro e estabeleceram algumas linhas que estão perseguindo essas linhas. No retorno do ministro Ernesto Araújo, seguramente eles haverão de reunir-se e vão, então, definir com mais propriedade quais são as ações a serem desencadeadas sob o ponto de vista diplomático pelo nosso país. Aproveitando o gancho, eu queria saber se está em pauta o assunto Venezuela nessa viagem programada para os Estados Unidos. Viagem para os Estados Unidos em março, que você está colocando. Não tenho ainda a pauta de assuntos que virão a ser discutidos. O que nós sabemos e o que eu já vos adiantei é que nós vamos a Miami, vamos a Dallas, numa repetição daquilo que havia sido programado o ano passado e, em função de uma desconexão de agenda, não pôde ser consignado, complementado. Sobre essa questão da taxação da energia solar, o senhor disse que a agência tem autonomia. Eu queria saber, ter um posicionamento do governo. Essa pressão pública do presidente Bolsonaro, em conjunto com o legislativo, não coloca em xeque essa autonomia? Não, ao contrário. Demonstra que a agência tem que reconhecer e reconhece e tem a independência que é natural desde a sua criação para decidir sobre os destinos daquilo para qual ela está determinada a realizar. Não vejo de forma nenhuma, tampouco o governo vê qualquer imposição da parte do presidente ou do presidente Rodrigo Maia ou do presidente Davi Alcolumbre junto à Agência Nacional
de energia elétrica. Ao contrário, vemos que isso vai provocar uma discussão mais sadia junto a esta agência para que ela tome a decisão acertada. Agora, o presidente deixa bem claro, entende que não é adequado uma taxação sobre esse tipo de energia. Depois dessa reunião de hoje, fica descartada aquela proposta que seria levada ao Congresso ou o governo ainda mantém essa possibilidade? Não, o presidente não me comentou especificamente sobre avançar ou não avançar qualquer proposta ao Congresso. Ele já entende que o presidente Rodrigo Maia, que já lhe confidenciou isso, juntamente com o presidente Davi Alcolumbre, onde proporcionar de forma legislativa a apresentação de novos projetos que possam definir bem essa posição para a nossa sociedade. Uma bem específica, se o senhor não conseguir responder, não tem problema. Teve alguma reunião hoje para tratar sobre Correios aqui no Planalto? Desconheço. Em algum dos ministérios? Desconheço. Tá bom. Obrigada. Boa noite, porta-voz Suane Guerreiro do SBT. São duas perguntas. Suane. Uma eu tinha feito mais cedo para você, sobre aquela questão da orientação aos diplomatas brasileiros. Queria saber se tem algum comentário oficial sobre isso. Não há comentários com relação a isso. Nós estabelecemos contato com o Ministério das Relações Exteriores e, nessa questão referente à crise lá do Irã, do Iraque e dos Estados Unidos, a posição do governo brasileiro já foi esboçada, já foi apresentada por meio da nota colocada no site do Ministério das Relações Exteriores. Não avançamos além disso e não tenho informações sobre qualquer orientação oficial no sentido que haja um impedimento de elementos da nossa chancelaria, da nossa diplomacia, de participar ou não dos funerais, que era a tua pergunta, não é isso? Era a pergunta. A outra pergunta é em relação à agenda de viagens dessa semana, também não souberam me falar com clareza e eu queria saber. O presidente, melhor dizendo, vai viajar na quinta-feira de manhã para a cidade de Guarujá, em São Paulo, onde estará a descansar até terça-feira de manhã. Então, o presidente retorna terça-feira de manhã. Passa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, retornando na terça-feira de manhã em Guarujá. Não há previsão de procedimento de saúde a curto prazo. Eu ontem tive a oportunidade de colocar também de forma clara a um companheiro seu que é necessário em função das cirurgias pelas quais o presidente passou, de tempos em tempos ele ser avaliado. Não especificamente por causa da cirurgia, porque é natural que um chefe de governo e chefe de Estado tenha a sua saúde a todo momento sendo referendada por um corpo técnico. Boa noite, porta-voz Lucas Scherer, da TV Cultura. Lucas. Boa noite. Queria saber se o presidente tem acompanhado a situação do INSS e do problema na concessão de benefícios previdenciários em decorrência da mudança das regras, consequência da reforma da Previdência que foi proposta pelo governo, e se há uma previsão de normalização desse serviço. Olha, eu desconheço, até porque ele não me fez comentários nesse sentido. Naturalmente, ele poderá ter comentado junto ao Ministério da Economia e aos órgãos referentes a essa questão. Se for muito técnica a tua dúvida, eu te peço que a direcione ao Ministério da Economia. Eles vão conseguir te dar um posicionamento mais adequado. Não, claro. E só para finalizar, houve algum tipo de antecipação por parte do governo prevendo que as mudanças nas regras de concessão pudessem gerar a necessidade de alteração, né, no serviço de concessão dos benefícios? Não houve por parte do governo uma preocupação de antecipar essa consequência e minimizar os efeitos da reforma? Nós reafirmamos que o governo como um todo está sempre preocupado com todos aqueles eventos que possam lá impactar a sociedade. Especificamente no que se refere ao seu questionamento, eu redobro a minha orientação no sentido de questionar o Ministério da Economia.
Oi, porta-voz, Isabela Camargo, da Globo News. Isabela. Tudo bem, senhor. Ontem, o presidente Bolsonaro ventilou a possibilidade de não ir ao Fórum de Davos por conta da tensão entre Estados Unidos e Irã. Disse que o Gabinete de Segurança está monitorando. Tem alguma evolução, alguma decisão em relação a isso? Evolução permanecemos na mesma. Continuamos a fazer as avaliações por parte do Gabinete de Segurança Institucional, igualmente por parte do Ministério das Relações Exteriores. Hoje conversamos, o presidente ainda não bateu o martelo, está a aguardar o retorno do ministro Ernesto Araújo, juntamente com o ministro Heleno, vão então consolidar um posicionamento para... O senhor acredita que na próxima semana, então, deve ter ou vão aguardar? Com relação a tempo e se vai ou não, eu prefiro quedar-me calado a fim de aguardar um posicionamento oficial. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Bom, Pedro. Tudo bem? O presidente tem até o dia 20 de janeiro, se não me engano, para sancionar o orçamento desse ano. Ele já reiterou em algumas declarações sobre problemas que ele enxerga se ele vetar, eventualmente, a parte que diz respeito ao fundo eleitoral. Queria saber se o governo, se ele pretende esperar o final desse prazo, se a decisão já está, de fato, amadurecida, como ele meio que tem verbalizado, embora também não tenha cravado 100%, se vai esperar até esse prazo ou se a ideia é tomar uma decisão essa semana. Nós tivemos recentemente uma publicação do ministro Jorge que trata exatamente dessa questão da validação ou não do fundo eleitoral. Como o presidente tem até o próximo dia 20 para chancelar como um todo o orçamento, ele se colocará naturalmente mais tranquilo de fazer uma análise mais consubstanciada a partir do assessoramento do ministro Jorge e de outros ministros. Mas tudo indica que não haverá nenhuma modificação. Sim, e aí sanciona, vai aguardar até o final do prazo regulamentar, digamos assim? Eu não tenho como te informar se ele aguardará até o final do prazo, mas tenho como te dizer que ele está debruçado sobre isso, junto com o ministro Jorge. Paz e bem para vocês.